Aí, Regi! Ah lá. Tô vendo você falar do Serginho, que ele pediu pra gente. Cara, não Ele, adianta me ligar que eu vou desligar o telefone. ele falou, ele falou ontem à noite mesmo. E foi muito legal até para, né, para o nosso... Oi, Paulo. O Paulo Totaro tá aí também. Muito legal. O Regi, hoje vai ser assim, o que foi ontem vai ser para nós, ó, já está aqui 3.500 pessoas Nossa. com a gente agora. 3.600. Nossa, cara. Todo mundo querendo saber muito, porque ontem foi um dia histórico, né? É. É, e assim, ontem a Fórmula 1 foi tratada no Brasil de uma forma como a gente sempre quis, né? Com tanto carinho. Vocês fizeram desde as 8 horas da manhã ali, pá, mas marcando tudo. Eu cheguei lá 1 hora da tarde, porque eu tava correndo de Porsche, aquela coisa toda, mas vocês deram assim, uma coisa muito... Fala, Leandre! O Thiago tá aí também. Enfim, foi assim, trataram VIP, assim, sabe? E eu gostei demais. Mas eu tava falando disso. Eu apostei, eu não lembro de você, Regi, mas assim, o Serginho apostou no Hamilton. Eu tinha falado que dava Verstappen. Então, não é tirando, né, como a gente fala assim, você tá saindo. Não, porque todos os indicativos eram de que a Red Bull mataria a pau. Só que, foi como eu falei pro meu. Oi, Luca. Foi como eu falei pro meu filho hoje, pro Fefo. 3 décimos no setor 1, 3 décimos no setor 3. Essa era a vantagem do Hamilton. E perdia meio segundo no meio, né? No setor 2, que é todo laranjinha, com o pinheirinho e bico de pato. Então, o Hamilton tinha 1 décimo de vantagem. Só que esse 1 décimo de vantagem eram uns 6 quilômetros horários a mais na reta. Às vezes até mais, né? Isso falando DRS fechado. Com DRS aberto, era uma vantagem muito grande. Então, qualquer coisa que desse um pelinho errado, o Verstappen estava muito, mas muito aberto para ser ultrapassado. E foi o que aconteceu. Olha aqui. Bom, primeiro, a minha aposta também era o Verstappen, pela lógica, né, da pista de Interlagos. Também queimei a língua, mas com aquele final lá, não deu para segurar a emoção. A emoção que não é só pelo Hamilton, mas por um piloto que faz uma coisa daquela, uma façanha daquela. Tem um cara aqui falando que você que ensinou o Hamilton como sair de trás e chegar no pódio. É o Ó, Marcel Machado. pera aí, ó. A Mariana deve estar indo pro Aeroporto. aeroporto, mas eu vi ela aparecer aqui, hein? Ela falou um oi aqui. Ó. Opa! Ô, Ah, Mari! tá no avião. No avião, tá no avião. Que Você é delícia, demais. que delícia, muito obrigado. Acho que vamos correr perguntar para você então, antes que esse avião decole, né? Fala, fa- Acho fala o que que ela você não pode quiser falar, falar. né? O que você quiser falar. Tem um monte de gente da Fórmula 1 aqui. A assessora de imprensa do Hamilton. Aqui, ó. O Hamilton tá aí? Ele deve ir no avião dele. Tem, Fala, pil- fala, tem fala, piloto aí? fala só assim ou Tirando a não? roupa. Tem piloto aí? Fala. Não. Você tá indo pro Catar direto? Quer dizer, com escala? Vamos brincar de milho. Vai. Não, eu vou para Frankfurt, de Frankfurt para Dubai. Aí passo muitas horas em Dubai e pego mais o voo para o Catar. Aí. Vai ser uma delícia. Bom, Mari, bom, que mas ó, espetacular você participar do avião, mano. Que espetacular. Aqui, ó. Nós estamos com 3.600 aqui, nós estamos com 5.641 pessoas. Yeah! Pô, foi um grande prêmio, né? Deixa eu ver se ela consegue me ouvir. Deixa eu ver qual é o tom que eu tô falando. não, Puta tá grande bom. prêmio. Dá pra ouvir, Olha, dá pra Estamos te ouvir. ouvindo. Estamos te ouvindo. ótimo. Ô, Mari. Ver se ela tá me ouvindo aqui, porque é a assessora de imprensa do Hamilton.
Ah, Ah, não, mas tá. ela não fala português. Ela não fala português. Até minha Ah, mãe ela entrou entende na, espanhol. até minha mãe entrou na live para te ver. Olha que coisa. Acabei de ver minha mãe aqui. Oi, mãe. Um beijo pra senhora. Ô, Dona Ideli, beijo para a senhora. Ô Mari, só fala alguma coisa então que você, o que que você, porque assim a gente viu um grande prêmio. Se a corrida oficial fosse no sábado com frio, ela era do Verstappen. No calor, ela é do Hamilton. Ela foi do Hamilton. Isso quer dizer que no Qatar, então, com o calor que tem lá, é do Hamilton, na tua opinião? Não, É isso eu não aí. consigo. Não dá mais para postar. Não É dá mais para isso. postar. Na verdade, o que acontece com muito calor, a Mercedes sofre porque ela tem dificuldade de esfriar tudo. E a Red Bull se dá melhor, Isso. entendeu? Daí fica muito complicado de apostar, porque assim, por exemplo, quando eu estava ouvindo vocês dois falarem, para mim ia ser Red Bull, ia ser Verstappen Brasil, É beijo, isso aí. abraço. Eu até tava com pena não por torcer, mas porque eu quero que esse campeonato até o fim. E eu quero assim até aquele. E Então vai eu acho ser. que é isso que a gente vai ter. É isso aí. Tá ótimo. É o calor de Catar também é aquele calor, bem como o de Abu Dhabi, ele não é úmido, né? Ele é aquele calor seco, parece secando o cabelo no rosto. Isso é Isso. diferente para a aerodinâmica também. Então, tudo isso faz muito efeito, né? Eu concordo, eu queria pedir, né, eu pedi a tua opinião exatamente por isso, porque tá tudo muito em aberto. Nem o que conhece mais de tudo consegue saber da Fórmula 1. Isso que é o mais legal, Agora, né? o Toto, vocês viram como ficou puto? Eu tô falando que palavrão. Vocês viram como o Toto ficou bravo? Ficou? Tava Mas por quê, hein? pistolaço. Por quê? Ele tava pistola primeiro, quer dizer, depois ele tava, claro, ficou feliz e tal, mas primeiro ele estava pistola porque ele achou que aquela coisa dos 2 milímetros era exagero. Não, acho que não pelos 2 milímetros, pelo fato daquilo ter sido um desgaste, né? Na Sim. verdade, aquilo não era porque estava medido errado, estava medido certo, tanto é que estava certo do Bottas. Tanto é que estava certo do Bottas. Mas é que É. por desgaste abriu um pouquinho mais do Hamilton e eles não puderam ter acesso à asa para medir também. E aí, quando os caras estavam medindo, então eles estavam muito, achou exagero. E aí depois, pelo que eu andei lendo aí, sabe aquela hora que ele olhou para a câmera e fez assim e tal? Parece que ele estava direcionando aquilo para o diretor de corrida, porque ele achava que o Max deveria ser punido. Ah, entendi. E você sabe que não Pelo que eu teve li, não fui eu câmera. que falei. Eu não vi a câmera que eu sempre pedi na transmissão, que era a de dentro do Max para ver o volante, né? Não teve, eu não vi. Não, não, tanto é que os comissários vão ter acesso a isso depois, eles não tiveram acesso a essa câmera. Então Tá? eles vão olhar depois. Agora, uma vez que já está dada, já rolou a corrida, não puniu, não Não. puniu. Vai fazer o quê? Vai voltar e vai dizer, olha, não, naquela lá tinha que ter punido? A única coisa que é o seguinte, o comissário, são outros comissários no Qatar. São os mesmos e talvez dois pilotos diferentes. Eles fazem um tiquezinho no nome da pessoa. Só que o que eles têm que fazer é tiquezinho e avisar o público. Porque senão o cara toma uma punição por nada. Vamos supor que o tiquezinho foi dado no nome do Verstappen sem avisar. Aí, tipo, ele toca a linha branca e é punido. Entendeu? Por nada. É um cartãozinho amarelo. Isso. Entendeu? Então, Entendi. talvez se tiverem acesso a isso, talvez eles tenham que dar uma olhada nisso. Do resto, é tranquilo. É isso que você falou. Não tem, já passou, né? Passou, Passou mesmo. passou, Já fui. Tá aqui passou. um grande prêmio espetacular, né? Tô falando muito baixo, vocês estão aqui, já estão fechando. Acho que eu tenho que ir, né? Então vai. Boa viagem. Mari, só antes de você despedir, eu tô vindo agora da Band, onde eu gravei o Jornal da Band. Sabe como é que a primeira frase falou assim: Fórmula 1 em Interlagos, parece um casamento perfeito.
né? Incrível. Incrível, incrível. Eu não, olha, lembra do último, como foi? Ó, aqui me É, perguntaram se estou com Covid. Eu não, tá louco? Tô ótimo, acabei de testar, zero. Zero bala. é isso aí. Falou, Então tchau, vai lá. guris. Tchau. Então Boa vai lá, viagem, muito Mari. boa Obrigado viagem. por você ter entrado mais um pouquinho com a gente. É engraçado como ela tá falando baixo, a gente tá falando baixo também, né, Regi? Todo mundo falando da... Bo- Vou lá então, beijo. Beijo, tchau, Mari. Beijo. Dá um beijo nas comissárias aí. Tchau. A gente falando baixinho também. É Ô, incrível, Rubinho, mas você falou para a Mari é. esse negócio dos 2 milímetros que ela falou que, segundo a Mercedes, veio com o desgaste. É possível isso? Qual o argumento de uma equipe dessa? O outro carro que estava passando o regulamento. É lógico que todos os carros são checados, mas pode ser, existe a possibilidade, e não sendo certo disso, mas existe a possibilidade de dois carros estarem fora do regulamento, mas só um ser testado e só um ter sido reprovado. Isso também existe a possibilidade, mas o argumento do Toto é que o outro estava conforme, ou seja, deve ter sido testado. E assim, Regi, 2 milímetros, regulamento é regulamento. Eu concordo, o Felipe Giafone ontem falou com a gente, o Max Wilson falou ontem com a gente. Regulamento é regulamento, é para ser seguido e está tudo certo. Agora, 2 milímetros não faz essa diferença. Não faz a diferença que o Hamilton teve no sábado, na sexta, né? Na classificação. A gente não esperava que ele tivesse essa performance. E o mais importante, nem o Hamilton esperava essa performance no fim de semana total. Ele sabia, tanto é que ele fala que ele foi pensar na bandeira só quando ele passou ali o Verstappen, aquela coisa toda. Muita gente me ligou hoje para saber se aquele comissário, aquela pessoa que estava com a bandeira, se já era armado. Eu acredito que não. Eu acredito que ele estava procurando alguém e assim, sabendo como nós somos brasileiros, sempre ia ter um brasileiro com uma bandeira na pista, né? E o Então, cara era um fiscal, né? Era um era um comissário. fiscal, um cara. E todos esses fiscais, aliás, um abraço a todos vocês que trabalham por amor. Você tem que acordar 4 horas da manhã para estar no autódromo. E 4, eu estou falando que talvez seja 3, talvez seja 2. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vocês nunca, né? Nunca teve esse reconhecimento, mas o cara que é bandeirinha lá, ele tem que estar lá toda hora. Ele é um cara, meu, nota 1000 que segue por ser fanático ao automobilismo, por estar perto de um carro de Fórmula 1, que mesmo um bico de pato ali, que é uma curva muito devagar, para a Fórmula 1 é uma curva legal, uma curva rápida. Então, Fora o treinamento deles, né? ó, meu bombom entrou. Agora o bombom virou. Eu entro na Band e falo Agora, assim, ó, aí, ó, agora tá ó o bombom. liberado, bombom. Rubinho, falando dos fiscais, fora o treinamento que eles fazem, né? Sim, né? Porque tem que ter, não, assim, não são todos que podem participar de uma situação de tirar um piloto vamos supor que o piloto apagou numa batida e tudo. Então, não são todos que podem participar dessa extração, mas todos têm que ter um preparo, né? E mais, eles são os primeiros a entrarem e os últimos a saírem da pista, como a gente sabe. Então, é Rubinho, incrível. explica um negócio para os nossos amigos aí, que eu vou te falar até onde eu sei. O Bandeirinha, ele nunca toma uma decisão por ele, né? Ele está Nunca. recebendo no ouvido, ó, dá uma bandeira azul, dá uma bandeira amarela, não é isso? Isso. Vem da direção de prova um comunicado em que até a entrada de um safety car ou a entrada de um carro para recuperação, a liberação do bandeirinha para ele buscar a peça quebrada do Tsunoda não pode entrar por olho, ele tem que ser avisado, porque assim, a gente não tem ideia, né, Regi, o quanto um carro a 320 km por hora pode chegar.
Então, você não sabe a distância, o quanto você pode ir. Então, o último passou, tem 20 segundos, o cara fala assim, você tem 12 segundos para entrar. Então, o cara vai, em 12 segundos ele volta. Mas é uma margem que tem que ter para que tudo seja feito com, né, com tempo. A gente lembra, vai ter gente aqui que talvez tenha visto isso e tem gente que não vai nem saber disso, porque a gente tem muito fã jovem aqui. Mas você lembra do Palete no grid? Sim. Quando o carro morreu e o mecânico pulou para tentar fazer o carro pegar no puro... na pura emoção daquela coisa, pô, eu trabalhei o tempo inteiro, o cara tem, né? O cara deixou o carro morrer e aí vem outro carro e bumba atrás. Isso em épocas em que não existia rádio, não existia toda essa tecnologia. Então, graças a Deus, hoje com a tecnologia, não pode acontecer. Tá. Olha aqui, como você falou, duas pessoas, eu ia ler o nome deles agora, já subiu. Duas pessoas que falaram realmente que estão esperando, inclusive uma delas foi ao F1 TV para ver se tem essa câmera on-board do Verstappen. Cara, por que eles não estão mostrando isso? Ô Regi, eu sou fã dos dois fenômenos. Sim. São dois fenômenos, tá? Naquilo que eu qualifico, um pode ser melhor que o outro, porque a gente tem que considerar o Hamilton por tudo que ele conquistou. Né? Ele tem um número de fenômeno muito alto e o Verstappen está num fenômeno crescente. A cada dia que passa, não é porque ele foi segundo nesse grande prêmio que a gente vai deixar de falar o quanto ele é fenômeno. Esse menino não é só bom, ele é fenômeno. Então, mas ali é uma coisa de kart. Ali é uma coisa ainda de jovem, de kart, que, assim, eu não vou dar a opinião simplesmente pelo fato de não ter visto a câmera para ver a mão, né? Quando a gente analisa a câmera do Prost com o Senna ali na chicane de Suzuka, ali é muito fácil fazer uma análise. Ali houve um momento em que vira para cima. Ali, assim, se naquela época tivesse uma pessoa piloto ali que pudesse analisar, era muito fácil de ser analisado. E ali deu para entender. Agora, nessa do Verstappen, existe sim uma situação que ele pode ter passado a freada, porque ele freou para lá do Deus me livre. Isso freou, porque ele não ia deixar passar e ele age com Hamilton diferente de como ele age com todos os outros, né? A gente tendo isso em vista na largada da sprint, ele foi ultra cuidadoso, ultra. Então, com o Hamilton, ele realmente não foi deixar e é isso que a gente quer ver. Essa garra, esse tudo. Mas o carro foi para cima do outro. Isso teve um volante assim ou saiu e na hora que saiu de frente foi para cima? Isso não dá para ser analisado. Então, a nossa opinião, ela não pode ter um 100% de segurança porque a gente não vê. Só se tiver a imagem. O Rubinho, bom, primeiro mandar um abraço aqui para a Ângela Caprio, vendo a nossa transmissão. Um abraço para Fortaleza, que alguém pediu aí. E todo mundo dizendo que a nossa transmissão foi épica, e foi mesmo. Vocês não têm ideia da dificuldade de um narrador transmitir com 4 comentaristas, mais a Mari lá embaixo. E todo mundo falou, todo mundo teve a sua hora. É um negócio assim, eu acho que aí foi o grande mérito dessa nossa transmissão, todo mundo participando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala, a gente sabe isso, você fala sempre que os dois são gênios no mesmo nível. É possível, claro, como ser humano, tem um dia que um está melhor do que o outro, que está mais confiante do que o outro, e ontem era o dia da autoconfiança em altíssima do Hamilton, certo? Certo. É Com possível. certeza. Tá. É possível, mas assim, a gente não tem bola de cristal para poder fazer uma análise fria agora, mas de tudo que aconteceu durante o ano, a chance do Hamilton ter acordado e falado, ok, vou chegar em segundo
mas vou ficar numa situação ali para que o que acontecer vai acontecer. Isso pode ter acontecido. Não, eu não acho que ele acordou simplesmente falando hoje eu vou ganhar, né? Porque apesar de todo o positivismo e tudo, o que ele viu no sábado falava para ele o contrário. Então tem ali uma situação que o cara tem que ter esse autopositivismo, essa forma de encarar, e a gente não sabe, porque o Hamilton é de outro nível. Ele, assim, o aspecto... Eu desci da cabine ontem, quando estava todo mundo comemorando. Aliás, hoje é aniversário do Denis, né? O Denis da Band. Um feliz aniversário, amigo. Parabéns, Denis, é verdade. Parabéns aí. Obrigado por tudo que você nos proporcionou ontem, pela alegria, por tudo, né, tudo funcionando tão bem. Quando eu desci, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Hamilton. E ele estava muito de correria. A Ângela, aquela loirinha que trabalha com ele, ela veio para mim e falou assim, parabéns pelo pódio da Porsche. Então, uma humildade em pessoa, assim, uma coisa impressionante. Eu a vi embaixo, aliás, eu postei isso agora há pouco, o meu pódio da Porsche, eu olhava para baixo, eu via a Mercedes ali embaixo, o Ron Meadows, o pessoal, assim, tinha umas 10 pessoas deles ali que eu fiquei super feliz. Mas você vê, o Hamilton estava de passagem, com o troféu na mão, e a Ângela ainda falou isso assim, vai falar que acordou sabendo que ia ganhar? Às vezes a gente acorda sabendo que vai ganhar. Você não sabe por quê. Meu primeiro, o primeiro milhão que eu ganhei lá na Stock Car, eu por alguma razão eu sabia que eu estava num dia privilegiado, mas eu largava na pole. Aí você vai falar que eu sabia que eu ia ganhar Hockenheim largando em 18º? Não, eu já declarei. Eu falei que ali para mim era um 5º lugar e que, eu queria era vazar logo para chegar à próxima corrida. Então, a gente tem que acreditar mesmo, como o próprio Hamilton fala. Não acho que você não é um privilegiado na vida. A gente tem que seguir e achar... E os bons são aqueles que tornam dias ruins em bons. Então, ele soube fazer isso. Sabe o que eu acho legal? Que alguém me falou aí agora. É difícil, cara. Para mim, como eu estou entrando no do Rubinho, os meus ficam um espaço muito grande para as mensagens e uma hora que eu vou ler já era. Quando eu tenho que voltar, o que acontece? O que eu estou fazendo agora, ele trava e fica um tempo sem correr. Quando ele trava, Regi, vai até puxa para cima de novo até o último, que aí ele segue. Legal, eu estava para te perguntar isso. Mas falando o seguinte, que está torcendo pelo Max esse ano, mas que ele reconhece a corrida assim espetacular que fez o Hamilton. Isso, o que eu quero dizer com isso? Isso é que é legal. Isso é que é legal, essa divisão que está havendo, que tem o lado bom, divisão, digo, Verstappen versus Hamilton. O lado bom é que a Fórmula 1 finalmente vira de vez em quando uma conversa de boteco, como de futebol, que é tudo que é o nosso sonho. Que esse país pense também no automobilismo com o merecimento que o nosso automobilismo brasileiro conquistou, você faz parte disso. Mas não pode ser guerra, não pode ser uma coisa assim, então vou torcer contra esse, contra aquele. Não pode ser isso, né? Tem que reconhecer o talento dos dois, coisa maravilhosa. E parabéns para quem está torcendo pelo Verstappen e reconhece a corrida do Hamilton ontem, como vice-versa. O Verstappen ganhou 9 corridas, fez atuações espetaculares no ano todo, né? Não, eu concordo com você, mas assim, o Brasil ainda é um Brasil do futebol, aquele que não consegue muito enxergar a vitória do outro. E tudo bem, nesse momento, os melhores vão ficar quietos e aqueles que, tem aquela rusga, aquela coisinha de soltar. Tudo bem também, desde que a gente não tenha nada de agressividade em cima disso. Porque, vamos repetir, né? Eu acabei de ler aqui, o cara devia ter testado o amarelo. O pneu amarelo ontem, ele foi aquele que durou pouco, porque se a gente lembrar, teve safety car 2 vezes no começo da prova. Isso teria alongado a corrida um monte. Aí, de repente, os dois saíram de amarelo. Quantas voltas foram? 12, 13? Né? Então, não tinha como o cara dar 30 voltas no amarelo. Ali já estava, a pista estava muito quente. Eu mesmo, a Mari chegou lá depois da corrida, toda cansada, suada. Eu subi do grid, eu cheguei lá em cima,
eu passei uns belos 15 minutos suando, porque estava quente. O dia estava quente. Quem esteve ontem na arquibancada e não passou um creme solar, pode ter certeza que torrou, porque estava quente, quente, quente. Então, isso para o pneu, ele tem uma ação completamente diferente. É um sobe e desce, aquela coisa tal. O Bottas mandou no rádio, acabaram de perder a corrida, não sei o quê. O Hamilton falou, por que vocês fizeram isso, não sei o quê. E então, o cara não consegue ganhar hoje, com toda a tecnologia que existe, não consegue ganhar sem a equipe estar conectada com eles, entendeu? Eu faço parte de um grupo agora de WhatsApp desse fim de semana, porque eu fui brincar com o estrategista do carro do Hamilton e do Bottas. Eu fui falar, ó, eu tô em dia ainda, hein? Eu vou correr de Porsche, vou te mostrar que eu tô bruto pro James Valls. Falei, eu tô bruto, você me chama de novo que eu vou guiar esse carro aí. E o que que aconteceu? Eu tive uma prova excelente e ele foi brincar comigo. E aí ele falou, ó, a gente anda muito de iRacing, tem o Button, tem um monte de piloto, você não quer entrar? E eu entrei. E assim, os comentários ontem foi exatamente com respeito a estratégia toda que foi a vencedora, né? Nem o próprio Hamilton entendeu que ele poderia ter uma performance tão boa com um pneu branco, com um pneu duro. Até porque com o pneu amarelo, a gente vai lembrar, foram, se eu não me engano, 13 voltas, Regi. Depois você pode me lembrar disso melhor. Mas nas 13 voltas ele não teve uma chance de ultrapassagem. Não teve. No amarelo, no branco, teve um monte. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, primeiro um abraço aí para o Vicente Sferi, nosso amigo Vicente, que está aí acompanhando a gente também. Isso aí que os dois falaram no rádio. O Bottas falou, vocês acabaram de perder a chance de fazer 1-2, de fazer uma dobradinha, né? E o Hamilton também colocou em dúvida e tal. Agora, no que você acha que essa estratégia influiu no resultado? Bom, para te falar a verdade, naquele momento, eu me colocando no lugar da Red Bull, eu esperaria o Hamilton parar para eu parar. Eles ficaram com medo de tomar o undercut. Por quê? Porque se o cara para, ele sai assim, se ele está 1 segundo e 3, a parada é 6 décimos mais rápida e ele sai 1 segundo mais rápido, ele passa. Então eles ficaram com medo disso. Só que perante a reação da Red Bull, sempre quem para primeiro tem uma chance de ter uma situação pensando um pouco mais. O Hamilton ficou na pista 2 voltas a mais. Na minha opinião ali, ele estava indo embora. Ele ia ficar mais umas 5, 6, parar, a distância seria maior e aí vir para cima. Até porque eu deixei, eu falei isso ao vivo. O Hamilton, o Verstappen virou 12,9, enquanto o Hamilton de pneu velho virou 13,1. Eram 2 décimos. Abre 2 décimos, a gente faz a conta, 10 voltas, o cara não vai sair tão atrás para ir buscar. E, novamente, diferente das últimas corridas, o Hamilton tinha a junção, curva da junção e o café até a freada do S do Senna 3 décimos mais rápido. Com 3 décimos mais rápido, você passa qualquer um que você vê na frente. Tanto é que ele passou, se eu não me engano, 4 carros nas 2 primeiras voltas sem o DRS, sem a asa aberta, porque ele já tinha velocidade superior, entendeu? Então, essa era uma corrida que se ele chegasse perto, ele passaria. Então, eu não entendi muito a hora que parou, porque eu acho que a Mercedes poderia ter ficado. Agora, que o pneu traseiro do Hamilton, que era o desgastado, que até perguntamos para o Toto no grid. E aí? Ele falou, estamos assim, mas vamos ver e tal. Porque desde sexta-feira, Regi, tudo que eles podem mexer é asa dianteira e pressão de pneu. Não pode mexer mais nada. Mas, até nisso, mais experiência do Hamilton deve ter jogado a favor. Aqui estavam falando que o comissário ficou pulando, mostrando a bandeira. Por isso que o Hamilton viu. Bom, isso são coisas que a gente não viu, né? Mas
Pode ser que... Pode ser não. Né? Se falaram, é isso que aconteceu. Que avaliação que eu faço dos segundos pilotos ontem, está perguntando. O Bottas... O Bottas fez um bom, como disse o Hamilton, fez um bom trabalho, mas nada especial. Mas só que ontem ele foi melhor que o Pérez, o que não tem sido normal. O que tem acontecido, o Pérez tem sido um pouquinho melhor do que ele. E uma coisa bacana, né? O Hamilton, ele se preocupar, inclusive, com a pontuação da equipe no Construtores. E que em determinado momento ele perguntou em que lugar está o Bottas. Quando informaram o terceiro, ele falou, bom trabalho. Então, é muito legal isso. Isso tudo também, Regi, é aquilo que a gente falou. O Hamilton está mais bem preparado por toda a experiência e tudo aquilo que ele fez no aspecto mental para ter mais tempo. Ele queima menos energia do que o Verstappen. E a gente não entende isso, porque um é mais bem preparado. O cara com 23 anos tem que estar mais bem preparado que um de 30 e pouco. Sim, é verdade. O cara tem uma adrenalina, uma coisa, uma química melhor. Mas a experiência faz você relaxar. Você fala assim, pô, Rubinho, aí você vai lá, você andou bem. Eu passei a primeira volta em antepenúltimo na Porsche. Aí você vai falar, putz, eu joguei tudo fora? Não, porque logo vi que meu carro agia bem. Então você relaxa e aí vem. Tudo tem que contar com sorte, tem que contar com uma série de coisas. Mas o Hamilton está num momento muito tranquilo, entendeu? Pode ganhar, pode perder. E vem, inclusive, perdendo mais do que ganhando, tanto é que ele está em segundo no campeonato. Mas ontem ele soube utilizar muito bem o nível de energia dele. Falando nisso, ele está em segundo no campeonato, 14 pontos atrás. Olha o que poderia ter acontecido ontem se desse a lógica. A lógica que nós pensávamos que era da Red Bull com um carro muito melhor. Ela chegou com 19 pontos. Na corrida sprint, o Verstappen fez 2, foi para 21. E se ele ganha com o Hamilton em segundo, ia para 28. Vamos dizer o seguinte, o campeonato estava praticamente decidido, né? Ele podia zerar uma corrida que ele continuaria na frente. Agora 14, está bem apertadinho. E aí alguém me pergunta aqui se o Verstappen tem estrutura para resistir uma pressão psicológica nesse final aí. Eu acho que sim. Ele foi campeão de muitas outras categorias, né? Esse menino ganhou o Campeonato do Mundo de kart, campeonato shifter, que inclusive o segundo colocado desse campeonato foi o Leclerc. Então esses moleques ganharam assim contra gente muito mais experiente que eles. Então você vai falar, não é preparado? É um moleque que vem muito bem preparado, que tem aí um aspecto mental muito forte e tem um talento natural muito forte. Então, em dia ruim, o talento natural faz o dia ficar bom, né? Essa é a realidade. Agora, o Hamilton é mais bem preparado que o Verstappen para ganhar? Sim, pela experiência e por este talento natural, assim, extravagante. Então, mas o Verstappen tem condições de ser campeão do mundo, com toda a ajuda do time, com tudo aquilo que estão fazendo, com certeza. Então, não tem um merecedor mais que o outro. A gente já deixou claro aqui, né, Regi? Assim, por milésimos, o melhor carro combinação piloto até agora foi Verstappen, né? Mas milésimos na frente do Hamilton. Mas se a história for como foi a de ontem aqui no Brasil, o Hamilton ainda tem chance de ganhar. Claro. Eu sempre disse que o cara do ano é o Verstappen. Eu até não fiz a atualização dos meus números, mas ainda assim, o número de voltas que ele liderou nesse ano, mesmo com a corridaça do Hamilton ontem, o número de voltas que ele liderou ainda é maior que a soma de todos os outros que chegaram a liderar a corrida, e aí tem o Hamilton, inclusive, né? Então, o ano é dele. O pessoal está falando se eu paguei o jantar pro povo. Não, mas tá tudo certo para pagar. Ainda não, mas tá tudo certo. Eu sou um cara ponta firme. Vocês sabem o que aconteceu? Eu já contei um pouco ali, mas a realidade foi que a Paloma estava passando o texto dela, só passando, não estava ao vivo, estava bem off, e ela falou assim, e aqui a gente vai ter ao vivo o Rubens Barrichello e o Meu Amor. Aí eu virei pro povo brincando, assim, eu falei assim, ó,
só para vocês aí, ó, tem jantar garantido se ela falar isso ao vivo. E aí ela foi e falou ao vivo. Você não tem noção. Eu não sei se vocês ouviram, para quem viu, no ao vivo, a câmera até mexeu, que os caras pularam. Foi uma festa. Então valeu. Só pela situação ali inesperada, valeu demais. 5.567 pessoas vendo a gente nesse momento. Cara, as opiniões assim vão... Respira, Regi, respira. Você viu isso? Não, eu não li o que você deve ter lido, mas tem coisas, Regi, que eu assim, eu meio que você vai falar, eu leio tudo? Não dá para ler tudo de tudo. Mas as opiniões são diversas, não tem. O mais importante a gente ter a imparcialidade de comentar. Dentro do nosso coração tem sempre um que você torce. Não tem muito o que fazer. Vai falar dos dois pilotos, né, tanto do Pérez quanto do Bottas ontem. O fato do Verstappen ter sido P2, se o Pérez tivesse feito um trabalho fenomenal, ele teria sido P3. Mas o carro se mostrou inferior à Mercedes. Então é mais fácil que ele seja P4. É melhor que o P5, que, né, ele acabou um monte na frente do Leclerc, tanto é que ele fez a volta mais rápida, parando ali no final para botar um pneu mole. Mas não dá, a gente não consegue ter esse tipo de opinião. Eu fui lá no grid falar com o Pérez porque ele é um cara que causa, ele é um cara agressivo. E a gente viu, ele induziu o Bottas a um erro no lago, que ele inverteu e saiu na frente. Então ele fez um bom trabalho. Agora, a gente tem opinião. Vai falar que eu estava torcendo para o Pérez ao invés do Bottas? Não é verdade, entendeu? Amigo, só que o Rubinho falou uma coisa muito importante. Cada nós, comentaristas, repórteres, enfim, a gente tem um cara de preferência, não, tem 3 ou 4 caras que você adora, tal, fica mais satisfeito quando ganha a corrida. Mas o importante é ser imparcial na análise. Por exemplo, Marcelo falou aqui que eu sou torcedor do Hamilton. Não, olha, eu posso até ter ficado mais feliz com a vitória do Hamilton ontem, mas pela admiração que todos nós temos que ter por uma corrida que o cara fez ontem. Isso é lembrar os melhores momentos que a gente já viu na história da Fórmula 1. Mas não estou torcendo para um para outro. Não estou torcendo para um para outro. Mas eu gosto bastante do Hamilton e reconheço o Verstappen como um gênio igual, nesse momento, sem nenhuma diferença do Hamilton. Né, Albi? Boa. Eu acho que como eu falei, pega ali para um cara que gosta como eu, de analisar carro, de analisar tudo, foi uma aula esse fim de semana, porque eu fiquei lá por 19 anos. Aí você senta numa mesa para comer um sanduíche com o Felipe Giafone, com o Regi, com o Max e com o Serginho, principalmente por estarem lá no dia a dia, você aprende deles também. Aí eu sou enxerido. Fui lá, fui sentar com Mercedes, sentei com Red Bull. Pô, eu fiquei falando com o Adrian Newey, ele fica com aquele caderninho com caneta, não é computador, ele gosta. Eu vi ele fazendo desenho já vi, não agora, mas já vi ele fazendo desenho no grid de asa traseira, copiando de olhar e fazendo. Então, um gênio. É aquele gênio que a gente viu lá atrás fazer aquela Leyton House do Maurício Gugelmin, que, aquele carro, né, o próprio Maurício poderia falar pra gente o quanto que, numa época com tão pouco dinheiro, foi um carro bom. Então, assim, sentei com Ferrari, sentei com um monte de gente e não muda a minha opinião. A Red Bull, com o motor Honda e o Verstappen, são milésimos, mas assim não dá para medir, mas eles são um tequinho melhores num composto total do que o Hamilton, e é por isso que está até agora na liderança. Aí você vai falar, vai ganhar? Vai depender, não se ele está preparado para ser campeão, mas o que ele e a equipe conseguem
tirar de proveito numa situação de pânico. Qualquer cara ou piloto pode ser bom numa situação normal. Largar em primeiro, chegar em primeiro é uma coisa. Largar em 20º e perder mais 5 posições ainda, e aí ser campeão, ele não depende só dele. Ele depende da equipe trabalhando por ele o tempo inteiro. Então, isso sim faz um campeão. Se vocês fizerem a conta, qualquer um de vocês fizerem a conta das ultrapassagens que ele conseguiu na corrida sprint e as ultrapassagens que ele conseguiu no domingo, faça as contas, não tem nenhum piloto do grid que ele não tenha ultrapassado. Esse é um mérito, essa é uma corrida, é o dia ideal para um cara desse tipo, para um piloto genial, por mais genial que seja. Deixa eu explicar para vocês, o Rubinho, cara, é de uma importância para nós incrível, porque se normalmente ele já tem, obviamente, pelos quase 20 anos de Fórmula 1 que ele ficou, normalmente ele já tem mais acesso do que a gente, a um engenheiro, por exemplo, que o cara pode até ser meu amigo, mas ele vai, algumas determinadas informações ele vai segurar para não me dar. Imagine na época da pandemia. Na época da pandemia, agora, era muito restrito, muito. Então, aí o Rubinho tinha esse acesso. Não que não tivesse restrição também, porque, enfim, nós estamos em época especial. Você fala de uma coisa. Eu, por exemplo, Regi, eu questionei o que era feito num treino 2, quando você tem corrida em sprint. Eu liguei para o Joe Clear, que foi meu engenheiro da Honda, que hoje está na Ferrari. Né? Porque a gente tem treino 1, classificação. Acabou. Ali não pode mais mexer no carro. Você não pode tocar no carro. Fica em parque vermelho, parque fechado. Aí, o que você faz num treino 2 para corrida? E aí são passados muitos pneus com a gasolina que você corre na gasolina sprint, ou você fica testando para a corrida. E vou te falar, o Hamilton deve ter ficado testando para essa corrida cheia aí, porque ele ficou em 16º, 17º e 18º por praticamente todo o treino. E o Verstappen em primeiro. Até o Alonso ter sido o mais rápido. Então você imagina, se tivesse uma casa de apostas que você fala assim, nossa senhora, é esse aí, Alonso, pimba, o cara me larga em 12º. Você perde na hora. Por quê? Porque as análises estão sendo feitas diferente. E muitas vezes você quer passar um pneu, um pouco menos de gasolina, quer aparecer mais. Você não sabe o que é que está passando na cabeça das pessoas. Mas o treino 2 é simplesmente feito para testar que tipo de pneu você vai largar na sprint e na corrida principal. Para o Francioli, eu mando um beijo para a equipe eficiente da clínica Nelson Letísio. Sabe quem é Nelson Letísio, Rubinho? O Dr. Nelson Letísio, meu irmão, amigo, ele que fez a minha cirurgia plástica. Você sempre pergunta, então vai aí para quem estiver ouvindo. Estamos chegando lá, Regi. Eu tô ficando que é muito capado aqui, Regi. Daqui a pouco você me leva lá que eu vou dar um... Dr. Nelson Letísio. Boa. Portari, Verstappen esteve apagado o fim de semana inteiro. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Nem ganhou. Teve no alto. Lógico que o Bottas levou a sprint pela largada pior, mas não, com certeza ele teve no alto por muito tempo e guiou muito, porque assim a reta dele não era boa por nada. Ele concentrado ali para sair da junção e do S do Senna bem, porque senão eu tomaria... Bom, se é verdade, o Kamui Kobayashi entrou. Kobayashi-san, arigatou gozaimasu, o genki desu ka? Eu falo como vai, eu falo obrigado, falo um monte de coisa. Não passo fome no Japão, não. Não passo não, Regi. Então... quando eu estava te falando que aqui vai do céu ao inferno, tem gente dizendo que o Max vigarista e tem gente dizendo que o Max apenas defendeu a posição dele porque estava por dentro. Então, ninguém, nem uma coisa nem outra. Não, uma coisa nem outra não, ele defendeu a posição dele. Mas Max vigarista de jeito nenhum. Né? Ele é muito agressivo, gente. O Max é um cara de 23 anos,
E se você fala assim, Rubinho, hoje você é mais agressivo do que você era antigamente? Não, não é, né? Não tem muito, assim, eu sempre fui pro lado assim, dar aquela espremida, né? Ontem até com o Alan Hellmeister, que eu acho um grande campeão, falei para ele e falo aqui agora. Para mim, uma pessoa humilde, que trabalha muito forte e que por talento deveria estar lá fora correndo, tá? Ontem ele falou assim, pô, mas você me deu uma espremida a mais. É um lado agressivo, eu falei assim, Alan, eu sou mais pro lado agressivo, mas você me perdoa, eu não te vi. Então, saí ali com aquele esporte, o espelho tudo para um lado, e hoje eu vi inclusive na televisão, né, voltando a ver a corrida, eu realmente fui para cima, então peço perdão porque eu não esperei que você estivesse ali do lado. Tinha tanta gente do lado passando, raspando, batendo, mas é isso. Tem coisas que o Max é muito agressivo e ele age com o Hamilton porque é um cara direto no campeonato, diferente, até para mostrar, sabe o cachorro que vem um cachorro, faz um xixizinho, o outro vai faz por cima? É isso, é marcar território. E tá tudo certo, desde que né, mexer na asa fez alguma coisa. Alegaram que por ele ter tocado na asa, teria mexido na... Não, gente, você pode colocar um elefante na asa traseira de um carro de Fórmula 1 que ela não quebra. Ela tem que suportar muitos quilos do ar, da pressão, para alguma coisa acontecer. Então, com certeza, não é nada disso. Mas é agressivo guiano, bem agressivo, e tá tudo certo. Faz parte da... Eu não gosto de chamar de guerra, porque é um esporte, mas faz parte da guerra, da rivalidade do momento. Ele botou a mão e não pode pôr. Você não pode pôr a mão no carro do outro lá. Mas faz parte. Ele pôs, assim, tipo assim, ele irritou o Hamilton e a equipe Mercedes. Ele fez algo que não deveria ser feito. É isso. Se meus filhos virassem para mim e falassem, pai, eu fui e fiz isso assim. Agora, vamos deixar claro. Eu posso falar para meus filhos não fazerem isso. Agora, você não tem noção o que tem de fotógrafo que ninguém sabe que tira foto de dentro do carro dos caras, entendeu? Então, fique tranquilo, tem de todo tipo num mundo super competitivo. Legal. Rubinho, o motor, o Verstappen já fez aquele negócio de trocar os motores, perdeu posição. Até não me lembro bem aonde. Você lembra, não? Você lembra qual foi a corrida? Talvez Rússia. Né? E no final deu uma sorte tremenda que aquela chuva do final... Puta, o Hamilton ganhou, tudo bem, quem ia ganhar o Norris, mas o Verstappen, quando começou a chover, estava lá em sétimo, então bom, acabou chegando em segundo. Deu sorte. Você acha que o motor dele, agora nessas 3 finais, vai na boa? Deve ir na boa. Deve ir na boa. Até respondendo perguntas de gente que perguntaram aqui antes. O motor do Hamilton foi a diferença para o fim de semana? Não. Ele tinha 1 quilômetro de diferença para o motor do Bottas. E assim, é como ele é usado. Então, assim que ele passou e abriu um segundo, pode ter certeza que eles abaixaram o giro. Né? Ele fez a volta mais rápida e abaixaram o giro para economizar. Então, foi a diferença para a vitória dele? Não. Mas é aquele negocinho que ajuda pelinho, como fala o Jafone. ao contexto total. Aquele pelinho, como fala o Jafone. Isso aí. Então, bom, vamos lá. Não dá para falar, né, de Qatar e Jeddah. Não dá para falar, né, que favorece quem. Não dá para falar, né? Pelo desenho. Pista de rua, dependendo como é o estilo dela, deveria favorecer a Red Bull, que a gente viu andando em Mônaco. Mas, às vezes, se a pista tem um estilo como a primeira, que é a de Melbourne, é uma pista de alta velocidade. Então, não dá muito para saber. Né? Realmente, não dá para... Essas duas provas que a gente não conhece, é muito difícil de apitar. A do Qatar, confesso que já vi corrida de moto lá, mas não me lembro. Ela é meio apertada. Eu mesmo fiz uma apresentação
para Williams no meu primeiro ano lá em Catar. Mas você vai falar, eu lembro, eu andei na pista, tipo 2, 3 voltas, mas ela era apertadinha, com uma reta longa até, mas era bem apertada. Não dá muito para saber, Regi. Tá. E Jeddah, que a gente sabe que os caras, inclusive, estão lutando para aprontar. A pista, lógico, está pronta, asfalto, tudo, mas as estruturas ainda estão lutando para terminar. Mas o que eu vi do desenho, assim, ela vai beirando o mar, mas assim, não há reta, toda essa beira-mar é uma reta muito longa, tá? Sim. Do que eu vi. E Abu Dhabi, a gente não sabe que tipo de... Eu acho que pouca, mas que tipo de diferença pode fazer eles terem tirado duas chicanes para... Duas chicanes viraram uma curva só, vamos dizer. Uma chicane virou uma curva só, a outra chicane virou uma curva só. A teoria, né, a gente não consegue, porque até agora a teoria não bancou a prática. A gente falou quem que a gente achava que ia ganhar e blá, 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 e a gente errou. Então, a teoria diz que pista de mais alta velocidade com curvas de alta velocidade é mais para uma Mercedes. E uma pistinha mais fechada, que precisa mais de uma frente boa, é onde a Red Bull tem a chance de brilhar. Mas, como eu falei, a teoria não bancou a prática nos dias de hoje. Tá. O Hamilton conseguiria, fazer a pergunta aqui para a gente, conseguiria chegar no Verstappen sem o safety car? Eu acho que sim. Demoraria mais, mas eu acho que sim. O que você acha? Eu também acho que sim, mas se ele chegasse com só 2, 3 voltas para o fim, a chance era menor, né? Não tenha dúvida nenhuma, mas chegaria sim. Agora, de novo, diferente das outras provas, chegar como chegou nos Estados Unidos e não passou, aqui se chegando, assim, a primeira hora que o Hamilton chegou no Verstappen e ultrapassou, não, e tentou uma ultrapassagem, foi aquela hora que ele jogou em cima, foi só porque o Verstappen fechou. Quando você fecha a curva, você perde a trajetória dela, né? E ele saiu mais lento pro resto do Senna, e aí ele nunca iria esperar que o Hamilton tivesse aquela velocidade toda. Então, foi muita coisa aconteceu inesperadamente para essa prova também. Eu queria dizer para vocês o seguinte, claro que isso é impossível provar, mas uma coisa que circulou no paddock nesse fim de semana é que, e isso bate com que o Toto Wolff e o Schaffenauer, que é o diretor da equipe Aston Martin, porque os dois carros são bem parecidos. Vocês lembram que a Aston Martin era a Racing Point, que era a Mercedes cor-de-rosa, como a gente chamava. Então, eles têm o mesmo conceito. E antes de começar o campeonato, os dois disseram que as duas equipes iam perder muito. Era coisa de 7 décimos por volta, eles falavam. Para a Red Bull, para qualquer carro que tivesse o rake mais elevado, como é o caso da Red Bull, como é o caso da AlphaTauri, e até a Ferrari um pouquinho, né? Enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, olha as coisas que eu ouvi, que no início, antes, quando mudaram essa coisa de aerodinâmica que passou a favorecer a Red Bull, que foi falado, declarado, assim, abertamente, que era para tentar fazer com que a Mercedes não ganhasse de novo. Que é uma coisa que acontece no esporte, é meio natural até. Só que a Mercedes, graças à capacidade de seus engenheiros, reagiu bem. Não está igual, o carro da Red Bull é melhor, tanto que nas 3 pistas que vem, como era em Interlagos também, era melhor, né? Mas tudo pode acontecer. A Fórmula 1 tudo pode acontecer. Agora, 14 pontos é uma vantagem bastante grande. Eu ainda acho o Verstappen assim, bem favorito para ganhar o campeonato. Agora, 2 coisas que eu estive lendo aqui. Verdade, o Datena acertou. O Datena falou, Hamilton, tô sentindo, tem um feeling aqui que o Hamilton vai aprontar amanhã, e foi verdade. Então, o Datenão acertou no negócio do Hamilton. E a outra coisa que estão me perguntando direto é se eu vou tentar a linha do Hamilton na segunda perna do Pinheirinho.
Pode ter certeza, amigo. Porque assim, boa. ela é uma linha, para você que não assistiu a corrida, a segunda perna do Pinheirinho, você tenta jogar o carro para dentro da linha branca para grudar, para você ter uma aceleração maior. Ele ontem, ele fazia o traçado de chuva, assim, tipo 3 metros para a direita e não modificou. Ou seja, ele gostou daquele traçado. Aí você vai falar assim, não, o cara não é de Interlagos, não conhece nada. O Rubinho que conhece Interlagos. Amigão, vamos ter a humildade de ir lá e testar o que o cara falou. E eu tô falando aqui, pode ter certeza que todos os meus companheiros que viram ontem vão testar, não tenha dúvida. O que eu acho é que ele estava com um carro muito traseiro. E como estava traseiro, ele não queria usar o pneu. Para não usar o pneu, você alarga a curva. Você alarga e vira pouco o volante e sai mais reto. Então, a minha sacada daquilo é que funcionou para ele, mas para não usar pneu, mas não é muita coisa. Mas se você ver a corrida do dia 12 de dezembro de Stock Car e me ver andando meio largo ali, você vai saber. Já sabe o que é. Olha aqui, gente, John Jones, ele fala que esse tipo de zigue-zague, eu quero dizer para vocês o que eu sei do zigue-zague que o Verstappen fez. Ele não, isso é permitido porque o Hamilton não tinha chegado, não estava tentando ultrapassar. Então, na minha opinião, aquele zigue-zague na reta oposta, que o Hamilton estava longe, que quis o Verstappen? Tipo assim, vou deixar ele confuso de que para qual lado eu vou quando ele chegar. Essa é a minha opinião. Por isso ele não foi punido, tá? Você fala que melhor buscar entender quem não entender. Quem não entender, tudo bem, mas não é o nosso caso. O zigue-zague, ele também foi utilizado pelo Verstappen para quebra de vácuo. Então, o cara que vem muito mais rápido, o que ele quis fazer é isso. Mas ele estava bem na frente, né? Ele estava bem na frente, mas como a sucção do Hamilton ela acontecia muito atrás, porque o cara vinha muito mais rápido, ele quis quebrar isso para não ter essa sucção naquela reta. Agora, por que ele tomou uma advertência por isso? Porque a regra da Fórmula 1 ela é clara que você não pode mudar de posicionamento a partir do momento em que o cara de trás se posicionou. Então vamos supor que o Hamilton está atrás e ele coloca para cá e começa a crescer. Depois disso, você não pode ir para cima do cara sem deixar o espaço necessário para ele ter o posicionamento do carro. Agora, você na frente pode ir antes dele. Aí o outro pode escolher para onde vai. Você só não pode voltar para cima dele se ele escolher o outro lado. Então o zigue-zague foi tomado só para ele tomar uma advertência, para ele se lembrar disso. Ó, cuidado, porque numa situação que o cara estiver mais perto, vai bater. E qual é o problema disso, né, Regi? A gente já viu, você lembra em Valência, o Weber batendo assim, o cara fechou em cima dele e sai voando, né? Então, com certeza é uma situação que a gente não quer ver na Fórmula 1. Um movimento tardio do cara da frente. Então, tá aí a resposta do Rubinho para quem perguntou, tá? Porque corrida para ser vestido na pista. Quando é Hamilton, é mais 10 segundos. Aqui, ó. Você vê como tem os dois lados. Ali, quando o Verstappen faz que eles chamam de o Davi falando, com uma pataquada dessa, é coisa de corrida. Quando o Hamilton faz, ele perde 10 segundos. Você vê que tem os dois lados, tem gente torcendo. O próprio Hamilton pensa igual o Davi, né? O próprio Hamilton no rádio falou isso. Falou assim, tá bom, fala para eles que tá tudo bem. Tipo, puta, foi essa ironia, isso. Então, né? Ele tipo foi irônico. Assim, tipo assim, então tá, né? Tipo exatamente. Assim, né? Legal, boa. O Juca Milton chama o Lewis Hamilton de brasitânico. Aliás, nós vamos conseguir um passaporte para ele, que nós vamos ter um brasileiro na Fórmula 1 ganhando, né? Aliás, ontem nada mais foi do que a gente abraçar a causa da falta do brasileiro carente de emoções. A gente, como todos, passamos pela pandemia, uma situação muito difícil, mas que a gente não pôde sair. E ontem a gente pôde ir extravasar. E aí a gente viu um cara que pinta o capacete igual o cara que a gente ama. E
pô, a gente considerou o cara brasileiro e o cara ainda vai lá e ganha pela gente. Então, ontem nada mais foi do que essa coisa gostosa de poder torcer por alguém, né? O brasileiro ontem, não não todos, mas na maioria, na pista, a gente via uma torcida pelo Hamilton. Rubinho, acho que eu até falei aqui no início, cara, como é a semana toda, se você perguntar para mim, você falou agora, você falou ontem, não sei, mas eu vou repetir. O brasileiro tem um negócio incrível de admiração pelo talento. Olha, no meu começo, Jack Stewart era o grande rival do Emerson. E o Jack Stewart era aplaudido pra caramba em Interlagos. Vamos para frente, talvez eu esteja até pulando muito. O Schumacher, Schumacher com você, o Schumacher com o Felipe e tal. O Schumacher admiradíssimo e rival de vocês. O Mansell, rival do Senna e do Piquet, admiradíssimo e aplaudido. O Prost, pô, Prost com Senna. Prost é extremamente respeitado, né? Então, é isso que o brasileiro tem de super legal. Tanto que, se você fizer uma pesquisa hoje, Verstappen e Hamilton, vai dar 50%, 50%, cara, né? Está dividido, mas todo mundo admirando muito os dois. O Regi, o pessoal tá falando o que eu tomo aqui, ó. Não é álcool, não, até porque eu tomei vinho pra caramba ontem com o Regi depois da corrida. Eu tenho refrigerante aqui. Eu sou meio viciado, então eu deixo minha aguinha aqui. Mas só para não falar assim, o Rubinho, tudo certinho e tal. Ontem, amigão, se eu olhasse na mesa, estava muito gostoso, inclusive toda a Bandeirantes junto, comemorando um feito, né? Porque ontem foi um evento para a gente bater palma mesmo. E a gente se reuniu no Pobre Juan ali, foi muito legal. Muito, muito legal. E ainda mais poder tomar um vinho com os amigos e dar uma risada, né? Foi merecido. Graças a Deus, o dia de hoje a gente pôde... eu sou o cara que acordo de manhã e vou para academia, mas hoje eu não fui, não, porque acordei com a dorzinha de cabeça. Não deu para ir, não. Eu acordei, fui acordado por uns caras. Nós já estamos na reunião, esperando uma reunião que tinha marcado e nem lembrava. Ô, Regi, a gente não viu, mas já tem 1h05 já. Não, vamos para a reta final. Queria falar isso que você falou do Pobre Juan, que com a presença de Johnny Saad e Cláudia Saad, olha que coisa importante. Muito gostoso. A presença dos nossos dois diretores, o Denis Gavazzi do esporte e o Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo. Aliás, o Rodolfo é mais solto que o Denis. Tá? O Denis também fez a mesma coisa, abraçou todo mundo. Tá? Mas o Rodolfo, lembra, lá no autódromo ainda, dentro do nosso estúdio, ele reuniu todo mundo. Aliás, se ficasse lá fora, estava um frio danado. Reuniu todo mundo, a gente tomou uma cervejinha e ele começou a falar de um por um das virtudes de cada um. E foi um negócio incrível, cara, incrível. Todo mundo. Eu adorei. E, ó, assim, para você que é fã de outro piloto, só para não passar sem o nosso comentário, num bater no roda imenso que foi hoje, que você veio participar, porque você viu a corrida de ontem. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje. As duas Ferraris realmente melhoraram. O Leclerc fez uma grande largada para passar o Sainz, que dominou o fim de semana em termos de velocidade, mas acabaram ali pertinho e tal. Um Gasly muito bem posicionado, fazendo estratégias semelhantes aos outros para acabar entre os 10. Algumas ultrapassagens ali atrás, o Vettel tentando alguma coisa. Aliás, o Vettel foi engraçadíssimo no vídeo quando ele fala assim, se eu tocar na asa dianteira do outro, será que custa 25 mil? Então, tirando um pouco de sarro de toda a situação. Mas se a gente não falou do teu piloto preferido, assim, esse fim de semana foi dominado pelos dois ali que a gente sabe, né, da frente. O Alonso muito bem em comparação com o Ocon, falando que esse ano foi só um experimento para o que tem que vir com a experiência dele, porque o ano que vem com o carro asa ele acha que ele vai performar muito melhor. Enfim, é isso.
E o Tsunoda que falou que não gosta daqui. Como pode? Foi o primeiro piloto que eu ouvi falar na história que Só ele, cara. Não deve ter gostado do anti-horário, porque não, tudo bem não gostar, mas nunca vi. Tinha gente que reclamava. Ó, eu vi gente reclamar, falar para mim assim, eu odeio ir pro Brasil, carro blindado, tá louco, tô medo danado, tá. Mas a pista é legal. Eu ouvi isso direto. Agora, não gostar da pista foi a primeira vez. Malucos esse japonês. Bom, só para a gente encaminhar para o final, torcedores da Ferrari, olha o que ela abriu, disputou o ano inteiro com a McLaren a posição de terceira força no campeonato. A McLaren várias vezes esteve à frente, a Ferrari reagiu e foi muito bem nas últimas corridas, e a McLaren não foi tão bem. A diferença é 31,5, então a Ferrari deve terminar o ano como terceira força. Obrigado, pessoal. Cadê Sérgio Maurício? Nós chamamos no começo, vocês não viram. Nós chamamos. Aliás, a gente tem que agradecer as mulheres que estão entrando mais, estão seguindo cada vez mais, as crianças, né, os adolescentes. Eu fui muito abordado por adolescente na pista. Então, muito obrigado por você, né, tá aqui com a gente. A Mari está fazendo uma grande diferença, representando as mulheres de assim com sabedoria, né? Então tá muito legal. Aproveito para falar para vocês, hoje agora quase 7h40 da noite, às 8h30 eu venho para uma outra live diferente para falar de medo, para falar das minhas experiências com o Tadashi Kadomoto, que vai ser uma experiência muito boa. Então, Regi, compareça para a gente falar um pouquinho disso, trocar a camiseta. Vou assistir meu bombom agora, comer um negocinho e daqui a pouco estou de volta aqui com vocês. Assiste lá que tem uma materinha minha, isso vale para todo mundo, assiste lá. Então, um grande abraço a vocês. Só completando o Sérgio Maurício, a gente chamou no comecinho, mas ele tinha avisado antes que ele não ia nem ligar o telefone, que era para poder dormir e descansar o dia inteiro. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram no fim de semana. Gente, o que a gente era abordado lá e é um negócio espetacular e um trabalho assim que não teve uma falha. 100% certo. A equipe técnica, o pessoal técnico da Band, pelo amor de Deus, todo mundo de parabéns. Né, amigo? Foi muito gostoso, adorei participar. E para você que está perguntando se eu vou estar mais vezes, quem sabe? A gente... Foi muito gostoso fazer parte dessa transmissão. É algo que eu gosto bastante, né? As pessoas às vezes falam, Rubinho, daqui a pouco eu vou parar de falar de Fórmula 1, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto disso, Nagai, eu gosto disso de falar, então fique super à vontade quando você me encontrar para perguntar as coisas de Fórmula 1. Tamo junto, foi muito, muito legal todo esse fim de semana. Quem sabe um pouquinho mais para frente. Legal. Muito obrigado, gente. Aqui só para encerrar, para as pessoas que dizem que eu sou parcial a favor do Hamilton, tem gente dizendo aqui que o Max é Dick vigarista e que o Max jogou sujo mais uma vez. Quero dizer o seguinte, na minha opinião, ele não jogou sujo. Ele jogou duro. Então, é isso. Com todo o respeito ao Max e o respeito ao Hamilton, né? E a todos os outros. Valeu, pessoal. Tchau, Beto. Valeu. Tchau, Obrigado. Regi. Tchau. Tamo junto aí. Valeu demais. Grava aí e para você que não pôde ver ao vivo, logo em seguida todo mundo sabe que tá no canal Automotor por Reginaldo Leme. Nesse momento nós estamos com 5.600 pessoas vendo, mas se somar todo mundo que passou e saiu, vixe, sei lá que número dá. Um abraço. Obrigado pela participação. Tamo junto. Tchau, Regi. Tchau. Grava aí. Tchau.